Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje a gente vai falar da situação de Kaique, tá? O Cruzeiro tem a faca e o queijo na mão para renovar o contrato do jogador, mas vai precisar ser macho, tá? Vai ter que botar na mesa e mandar medir. Eu vou te explicar por quê. Bom, a gente sabe que o cenário estava ali caminhando para o Kaique ter uma vantagem nessa negociação, muito pelo fato de que ele poderia esperar, ele não tinha pressa para fazer essa renovação. Ou seja, ele poderia ter saído no começo do ano, a negociação com como foi frustrada, ele não foi, né? O como voltou, aumentou a proposta, ficou mais vantajoso para o Cruzeiro, só que agora é o jogador que não quer. A informação saiu, Samuel Venâncio trouxe, e qual que é o cenário, na minha opinião, né? O Flamengo veio, falou para o jogador assim, ó, o negócio é o seguinte, a gente está disposto a te oferecer tanto por mês, né? E esse tanto é mais do que R$ 1 milhão por mês, né? Um salário na casa do 1 milhão. E hoje, o Kaique no Cruzeiro, lembrando que ele renovou ali no começo da era do Pedrinho, ele ainda era um jogador de base, o salário dele é muito inferior ao que é praticado no Cruzeiro, mas também ao que é praticado no mercado, tá? Mesmo ele sendo um lateral, né? Geralmente laterais ganham menos, mas até para um lateral o salário dele é baixo. E aí que as coisas começam a mudar, porque o Cruzeiro existe um cenário, está se construindo um cenário onde o Cruzeiro também se coloca numa posição de vantagem na mesa de negociação. E por que eu acho isso, né? É muito simples. O Kaique tem 1 ano e meio de contrato, né? Esse salário que o Flamengo ofereceu para ele, ele só pode receber se o Cruzeiro optar pela venda, né? Ou no final do contrato dele lá, e aí a gente está falando em janeiro de 2028, né? Ou seja, o jogador ficaria 18 meses recebendo o salário que ele tem hoje, na pior das hipóteses, para ele, né? Vamos supor aí, o Cruzeiro fala, não vai renovar? Beleza, é seu direito, a gente respeita, mas a gente vai te utilizar até o final do contrato. Você tem mais 1 ano e meio de contrato, você vai ficar aí. Por que o Cruzeiro tem que tomar essa atitude? Para ter vantagem na mesa de negociação. O Cruzeiro não pode ceder à vontade do jogador, a vontade de jogar no Flamengo, a vontade de ir para o futebol europeu numa proposta que não seja vantajosa para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa endurecer a negociação e precisa, de certa forma, ameaçar o jogador. E quando eu falo ameaçar, é justamente falando, ó, beleza, fica aí ganhando o seu salário aí de jogador de recém-promovido da base, e aí você pensa aí, coloca na sua cabeça, é 18 meses, né, daqui até o final do contrato dele. Vamos pôr aí que a diferença do que ele poderia ganhar renovando o contrato seria de R$ 1 milhão. Vamos supor que ele estaria ganhando, estaria tendo um aumento de R$ 1 milhão por mês, né? A gente está falando de um prejuízo para o Kaique de 18 milhões de reais, né? Nenhum staff responsável, por mais que não queira renovação, isso aqui falando com a experiência que eu tenho acompanhando o mercado, né? Sabendo que o clube pretende utilizar o jogador, e aí o Cruzeiro precisa ser firme nisso, vai deixar de renovar o contrato, gente. Não faz sentido. É muito dinheiro perdido, né? O que eu acho que vai acontecer com o Kaique não saindo é convergir ali tudo para uma renovação de contrato, de repente colocar uma multa, de repente colocar um valor estipulado para o mercado nacional, né? Porque a multa para o futebol europeu ela pode ser estipulada no contrato. Agora, a multa para o futebol brasileiro é 2.000 vezes o salário do jogador, né? Então, muito provavelmente eles devem chegar num valor ali, se chegar 15 milhões de euros também de um clube brasileiro, você tem que vender, ou 13 milhões de euros. Aí o Cruzeiro vai ter que negociar, amarrar uma coisa que fique boa. Mas eu acredito que começou a ficar vantajoso para o Cruzeiro, né? E aí, galera, eu tô falando se ele não sair, né? Na verdade, ele saindo também, porque a proposta é boa, né? 15 milhões de euros é um valor que seria importante para o caixa do Cruzeiro hoje. Mas, na minha opinião, se o Cruzeiro for firme, mudar a postura que vem apresentando em negociações passadas, a renovação tende a sair com termos bons para o Cruzeiro, tá?
termos bons. Agora, precisa ter postura, precisa ser macho. Pedrinho tem que pôr na mesa e mandar medir. Não fazer vontade de jogador. Não quer renovar? Beleza, Kaique, tá tudo certo. Vai ficar aí até dezembro do ano que vem recebendo o seu salário ali que, né, de jogador que está começando agora, sendo que você é o melhor lateral do Brasil. A escolha é sua. Então, galera, o que você acha, né? Você prefere manter o Kaique? Você prefere vender? Assim, para mim, qualquer paixão me diverte. Vender, eu acho top. Eu acho que 15 milhões de euros é um valor máximo que a gente pode chegar pelo Kaique hoje, né? Considerando também os fatores do tempo de contrato e tudo mais, se puder sair essa venda, ok. Renovar o contrato para mim também muito bom. Então, assim, vamos ver se o Cruzeiro vai ter uma postura e pulso firme para segurar esse BO. Galera, pelo vídeo de hoje é só. Se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho, porque aqui tem Cruzeiro todos os dias e você não pode perder nada.